Hoje, em mais um episódio do nosso podcast Café na Casa da Mata, episódio de número 2, eu trago uma pessoa que tem papel fundamental em tudo que está sendo construído dentro da incorporadora RB, inclusive uma das pessoas que trabalhou na construção da Casa da Mata. A minha intenção aqui é trazer pessoas do mundo real, né? Às vezes a gente vê entrevistas, vídeos, depoimentos de pessoas que já estão na estratosfera, né? E a gente fica pensando muito assim, é muito difícil para a gente chegar lá. Às vezes a gente fica pensando nisso, né? Então eu acho que falta trazer alguém que está no meio do percurso para conversar com a gente. E por isso, hoje aqui do meu lado, Danilo Gibelli, fundador e proprietário da DGM Galvanizados. Danilão, obrigado aí pela sua presença aqui no Café da Casa da Mata. E aí, como é que tá? Primeiramente, bom dia, né? A gente tá gravando de manhã. É um prazer ser convidado aqui para essa mesa, para a gente contar um pouco da nossa trajetória e mostrar onde a gente quer chegar, ou pretende chegar pelo menos, né? Se Deus permitir. Vamos chegar. E é isso aí, vamos bater um papo então. Sim. Né? No episódio anterior a gente teve a oportunidade de conversar com o arquiteto Ronaldo Noguchi. Então, sai uma pessoa de projetos, de conceitos, e entra um profissional e amigo da execução. Danilão, eu quero começar esse bate-papo perguntando para você, né? Então, você que chegou até aqui, você já sabe que você vai encontrar um empreiteiro do Light Steel Frame, que está liderando grandes obras milionárias, né? Obras que ultrapassam ali os 2 milhões de reais de investimento. Total, dos projetos até mais. Projetos, né? Realmente ali do alto padrão, mas alguém que, assim como você que está assistindo, veio do zero também. Sim. Aliás, eu acho que eu brinco que eu falo assim, né? A gente, às vezes, não veio do zero, né? A gente veio até do negativo, né? Eu queria que você contasse agora, inclusive, para mim, que eu não conheço a sua história do zero mesmo, eu queria que você contasse um pouco ali do início mesmo. Família, infância ali, seu pai, eu sei que seu pai era pedreiro, né? Sim. Então, vamos partir do princípio. Conta para mim o seu início. Vamos lá. Tá, o que trouxe o Danilo até aqui para começar a montar lá a Steel Frame? Desde 1999 que eu comecei a desempenhar alguma função. Quando você tem? 39 ou 40? 39. Ah, tá bom. Então em 99 você tinha quantos anos? Ixi, agora 86 para 99, 86, você tinha uns 14, 15 anos. 14 tá bom. Aí eu, na verdade, bem antes disso, com 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu já ajudava meu pai como servente. Na verdade, é uma criança que ia para obra dar mais trabalho do que trabalhar, mas ajudava e tinha esse gosto. No entanto, que de manhãzinha, quem acordava meu pai de manhã para ir geralmente a gente ia mais de sábado, domingo, que pegava uns bicos e levava eu. Mas quem ia acordar de manhã meu pai para ir para as obras, basicamente era eu. Seu pai mestre de obras, empreiteiro. Isso. Hoje meu pai é aposentado, não trabalha mais, mas meu pai grande parte da vida dele foi mestre de obra da prefeitura. Depois, enquanto a trajetória, ele aposentou. Então, mas voltando, eu que acordava de manhã e ia com vontade, uma criança com vontade de trabalhar. Nem aguentava carregar a carriola, mas ia lá, gastar energia. Ia pra lá, ia gastar energia. Ali, então, você teve o primeiro contato com obra. Com obra. Tijolo, cimento, exatamente. Ferro, madeira. Sim. Aí, automaticamente, com o passar do tempo, eu já um pouco maior, com 13 para 14 anos, meu pai uma vez ficou, acho que 3 meses sem trabalho. E aí eu já era servente, digamos que oficial do meu pai. Então passei de criança, de vez em quando, esporádico, pra servente mesmo. Seus 7, 8, 9 anos, você ia lá encher o saco. Dos 8 pra cima. Aí na adolescência você começou por necessidade, a ter que botar a mesma mão na massa. Isso. Aí automaticamente depois eu me tornei o servente do meu pai. E ele passou uns 3 meses sem obra. E tinha um vizinho na mesma rua que era caleiro. E esse vizinho de olho em mim, porque eu sempre fui uma criança esperta, eu gostava de fazer, eu não gosto de ficar parado. E aí o vizinho tendo necessidade de mão de obra, viu eu parado e falou: seu Geraldo, presta seu filho para mim me ajudar num servicinho ali?
De telhado, De tal, telhado, calha. Calha, né? Telhado não. Telhado entrou num outro momento da minha vida que... Tá, era dos calha. andares- Até Isso, o momento calha. era calha. Aí eu fui trabalhar com esse vizinho. Aí eu fui trabalhar de calha, trabalhei de ajudante. Gostei muito, foi bem mais fácil do que bater concreto, bater Tá, massa. entendi. E aí, automaticamente, depois dali, passou 2, 3 semanas e eu continuei trabalhando com o vizinho, porque meu pai não tinha serviço ainda. Aí meu pai arrumou um serviço para executar e falou, filho, amanhã cedo você vai, vamos arrumar as ferramentas, que amanhã cedo nós vai trabalhar. Voltamos. Que nunca mais. Eu falei, não, o senhor pode arrumar outro, que agora eu sou ajudando então, em calheiro. Agora a gente tem um primeiro ponto de virada, então. Ó, vamos lá. A gente está trazendo aqui para você uma pessoa. Qual que é a sua formação? O ensino médio completo. Médio completo. Completo. Então, ó, como que nada na vida é desculpa, né? É um cara de ensino médio completo. Eu brinco que os engenheiros a gente contrata para trabalhar para nós, né? Um cara de ensino médio completo. Então vamos lá. Primeiro ponto de virada na vida do Danilo. Começou com o pai pedreiro, certo? Muito bem sucedido, inclusive, né? Seu pai, ele sempre comenta que o pai dele é um cara muito rigoroso nas despesas, disciplinado. Arroz e feijão nunca faltou na sua casa, né? Não, nunca faltou. Não é verdade? Nunca. Comida em abundância nunca Freezer, faltou. meu pai sempre teve um freezer, uma geladeira lotada de carne. Sentiu tudo, orgulho sempre, de exatamente, mostrar fazia isso pra dispensa, família. sempre a dispensa lotada, Exatamente. Então, dinheirinho guardando. aí o Danilão, eu tô até repetindo para resumir o meu entendimento. O Danilão começou, como qualquer criança ali, a visitar o escritório do pai, as obras ali, tal. Adolescente veio a necessidade, começou a trampar realmente de servente junto com o pai, que tinha que fazer alguma coisa, né? E depois de um tempo sem obras, calheiro da rua ali chamou você, e você percebeu o quê? Que tinha serviço mais leve, que dava para ganhar dinheiro também. Basicamente, acho que foi esse o seu entendimento, foi né? isso aí. Por que é que você vai ficar lá no sol cavando valeta, se com muito menos esforço você pode ganhar igual ou até mais, né? Na época lá, eu iniciei ganhando R$8 por dia. R$8 por dia no salário hoje não existe. Mas no ano de 2000 e alguma coisa, 2001, né? 2002, 2000 ali mais ou menos. Você ainda ficava feliz no final do mês, né? Equivale, acho que um salário mínimo Pra hoje em quem dia, não talvez. tinha responsabilidade nenhuma, né? A gente pode dizer que foi esse o ponto... Detalhe, por quê? Desculpa te... Não, Por que eu peguei e falei pro meu pai, não vou trabalhar com você mais não, vou trabalhar com ele. Porque o salário que eu ganhava com meu pai era um salário para aquela época até que razoável, mas era meio que sem compromisso. É filho, não filho, paga, é um simbólico. É assim. Uhum. E aí no vizinho eu vi a oportunidade de ganhar um salário, digamos, por mês. Por mês que é bacana. Falei, não vou trabalhar mais de servente não, agora eu sou calheiro. Agora eu tô aprendendo a ser calheiro. A gente pode dizer que essa foi a primeira semente do DGM Galvanizados? Sim. É a sementinha, a gente tava brincando com a semente aqui, né? A gente usou como exemplo, né? Ali nasceu a DGM Galvanizados. Correto. Foi ali, legal. Agora vamos então, falamos do início, acho legal. Então, ó, pessoal, tudo tem um início, tá vendo? Jovem ainda, adolescente, né? Agora a gente vai entender como que a DGM Galvanizados, ela foi tomando corpo. Eu acho que antes de chegar no steel frame, a gente tem que falar sobre a DGM Galvanizados, o início, e é agora que a gente vai se aprofundar. Pode pôr café? Pode. O cara só fala mal do meu café e vem aqui em casa tomar café. Toda vez que o cara toma meu café... É que o café com uma coisinha dá pra tomar, mas sozinho... Tem um pouco de café no seu açúcar. Cai uma folha. Deixa assim mesmo. Toma junto, né? É salada, já come uma salada. Bom, DGM Galvanizados, então, nasceu, olha só que interessante, de um calheiro que chamou o Danilão para ser ajudante. Agora eu quero entender, até onde você foi com esse vizinho e em que momento você falou, tem mais aí. E a gente está falando, pessoal, não é porque era um trabalho mais leve, mas a gente está falando de um trabalho extremamente complicado de executar ainda. É trabalhar em altura, subir em escada, sol quente mesmo assim. O telhado de uma casa fica exposto ao sol, Sim. Né? Então é um trabalho que ainda exige um talento ali. Agora conta pra mim, vamos lá, entrou no calheiro. Dali pra frente, como que foi?
Aí, assim que eu entrei para trabalhar com calha, não quis voltar mais a trabalhar como servente e comecei a trabalhar para mim. Desde a época de 99 até mais ou menos 2004, 2003, eu era ajudante. Ajudante do seu pai. Ajudante de calheiro. Depois do 99 Então, para cá, calha. Mas Antes e aí, de 99. você trampou quanto tempo pra esse cara? Como é que foi? Te ensinou bastante coisa? Eu quero que você conte a sua experiência com ele. Antes de você chegar até você, eu quero que você me conta a sua experiência com esse cara que te deu a oportunidade. Certo, o nome dele é o Hélio. Na época a empresa não existe mais, é a Calles Avenida. Uhum. Sou muito grato hoje pelo que eu Já faço, tá pelo entre que eu nós tenho. ou já se foi o Hélio? Não, tá entre Tá aí, nós. tá aí. Sou muito grato a ter aprendido a profissão com ele. Então hoje eu sei o que eu sei e cheguei no estilo por causa dele. Senão não tinha, nem sei o rumo que eu tinha tomado. Talvez ia ser a profissão do pai, né? Todo mundo era da profissão do pai. Você ia ser um empreiteiro Então aí. ia ser, ou de repente, o pedreiro. Tá. E aí, automaticamente, em todo esse processo, eu comecei a trabalhar de ajudante para meia tesoura, depois para oficial. E aí... Conta pra mim, o que é o meia tesoura? Meia tesoura é o cara que é o ajudante um pouco mais esforçado. Um pouquinho mais formado, esforçado. Na calha nem se fosse o meia colher. Ah, na calha é o meia tesoura. Isso. Porque você trabalha cortando, né? Exatamente. As chapas, basicamente né? A ferramenta principal é a tesoura. Tá. E aí o meia tesoura é um ajudante um pouco mais esforçado e tá na transição de ajudante para calheiro. Tá bom. É o meia tesoura. Aí depois eu passei de ajudante meia tesoura para oficial e comecei a trabalhar. Oficial é o cara que lidera a mesma obra. O cara que já falou, sabe fazer. Fechamos uma obra aqui, é tua. Isso. Ele, digamos que não precisa saber tudo, porque a vida ensina, cada dia ensina uma coisa, né? Mas é um cara que já consegue lidar, desde atender, desde cortar, marcar, dobrar o material, carregar, ir com o carro, principalmente saber tomar uma decisão e opinar e falar ao cliente, é assim, por causa disso, isso é o melhor. E aí, automaticamente, eu comecei a desempenhar essa função e eu comecei a pegar bico. E paralelamente ao trampo com o cara, você começou, tipo assim, domingão rolou um negócio, sábado, domingo, aí você ia sozinho pra fazer. Ia sozinho. Olha lá. Vamos traçar já um paralelo com quem tá aí na vida real. Você é CLT, trabalha na sua empresa, ou até mesmo na construção civil, como o Danilo tá falando. Olha o desdobramento físico e mental que ele já teve que fazer. Você tinha o quê? Uns 20 anos? 19, 18, por aí, 17. Não, antes disso, uns até 17, antes, porque 17. depois vai acontecer uma situação na minha vida que me impactou muito, que eu vou, na sequência da história, a gente vai conversar sobre. Aí, olha só, né, então você aí novão, tal, o Danilo já fazia um trabalho físico, né? Você podia chegar em casa e falar assim, nossa, tô cansado pra caramba, sabadão, tomar uma, não é? Mas não era isso que você fazia. Não. Continuava ainda correndo atrás do Exatamente. seu objetivo. Esse objetivo de eu me tornar calheiro e tudo foi graças ao Hélio também, que muitas das vezes, mesmo trabalhando com ele me incentivava a pegar alguns bicos e emprestava o carro dele e as ferramentas dele. A importância de um líder, né, E nunca me cobrou nada. Ele falou, não, vai lá, pode fazer. Depois do serviço, ou no sábado, ou no domingo que eu não for usar, pode usar o carro. Não atrapalhando a sua rotina comigo, você é livre pra crescer. Pra ir pra Exatamente. Cima. Então, graças a ele também que eu consegui. Em que momento que você rompeu com o Hélio, no bom sentido, é claro, né? Em que momento que você falou, Hélio, obrigado, agradeço, mas agora eu vou seguir a minha vida realmente como autônomo? Quando eu não vou recordar valores, mas eu tava ganhando em torno de 1.200 conto, de repente, e eu parei pra somar que nos últimos meses eu tinha feito 6 vezes mais do que eu ganhava com ele. Ah, você falou, opa, peraí, eu tô fazendo bico. Exatamente. Tô ganhando, muito mais grana. Isso tava muito exaustivo, eu tava trabalhando com ele, fazendo meus bicos e não tinha mais tempo pra nada. Eu falei, porra, eu acho que a tendência tem coisa aí, né? Não, a tendência é eu... aumentar não de olho ainda, não de olho no ganho do patrão, que é o que muitas das vezes o colaborador fala, o patrão ganha muito. Não é isso. Mas eu comecei a fazer o meu, eu comecei a administrar a minha pequena empresa que nasceu ali, e aí eu consegui, depois que eu comprei meu carrinho, ajeitei, e aí eu comecei. Aí acho que por algum atrito à toa, de cotidiano, assim, a gente acabou rompendo. Isso, desgaste. Aí se gastou, você falou, obrigado, valeu. Mas total, acho que eu trabalhei uns 5 anos, 4 para 5 anos com ele. Oi, você falou um negócio, cara, que pega muito pra mim, que você usou um termo, então veja bem, a gente tá falando hoje com um cara que é patrão. Você é patrão hoje. Sim. A gente brinca um com o outro, né? Falei, você não trabalha, hein, gordinho?
Parece que não trabalha. Parece que não trabalha, né? Hoje o Danilo não põe mais efetivamente a mão na massa. Não, vixe. Mas ele usou um termo da época em que ele era subordinado a um cara. E eu gostei muito desse termo que você usou. Falou assim, muita gente coloca modo de dizer, né? Cresce o olho pra cima do patrão. Porque acha que o patrão... O que você fez? Um movimento natural. Você falou, pois bem, então eu vou virar patrão. Ao invés de você querer prejudicar o cara que você tava crescendo o olho em cima dele, você simplesmente falou, vou seguir minha vida. E hoje você se tornou, fica até o final, porque vamos chegar aonde a gente está hoje. Olha o tanto de história que tem até a gente chegar no ponto que a gente está hoje, hein? Então, cara, desde já eu acho que é uma atitude louvável. Todo mundo que é jovem tem que ter essa mentalidade. Assim. Eu acho que o segredo para um jovem é esse, né? Você se inspirou no Hélio, aprendeu com o Hélio e seguiu sua vida. Bom, beleza. Rompeu com o Hélio e tal. E aí? Quando que nasceu o batismo DGM? Foi aí já ou ainda não? E eu fiquei, acho que uns 5, 6 meses tentando achar um nome bacana, um nome forte. Falei, eu preciso achar um nome forte. É a empresa de um funcionário só que é eu, mas eu preciso nascer com um nome forte. É uma eu presa, né? Pensei em nada de achar nome. Aí acabou que ficando DGM, que Danilo, é meu sobrenome. Danilo que acho que 70, 80% das empresas têm os iniciais, ou quando é sócio, iniciais do sócio, que é Danilo de Belo Monte. E aí dali pra cá, depois ainda antes de entrar no Steel, com o passar do tempo, eu fiz uma sociedade em específico com um rapaz que mexia com telhado, que vendia telhado. Ah, foi aí que o telhado entrou na sua vida? Isso. Até então era só calha. Só calha. E aí essa venda do telhado não foi um sucesso, foi uma sociedade de 1 mês, mais ou menos, que eu fiz com ele. E como ele vendia telhado, e por alguns problemas que não cabe a gente vir falar aqui, precisamos romper. Então, tipo, vimos o valor da empresa, devolvi um valor para ele, 1 mês, não deu nada. E aí eu comecei a mexer com telhado. Só que aí já plantou mais uma semente em você. Aí você viu o mercado de telhado. Exatamente. Aí o mercado de telhado, na verdade, quando eu comecei a mexer, devido ao pouco tempo que eu trabalhei com ele, eu ainda não tinha experiência. E já era de galvanizado? Isso, galvanizado. Sempre galvanizado. Sempre galvanizado. Deixa eu dar uma explicação técnica para você que está assistindo, né? Quando a gente fala de galvanizado, a gente fala de uma estrutura de aço leve, tá? Não é ferro, é uma estrutura de aço leve com uma proteção contra a oxidação. Essa proteção a gente chama de galvanização. Isso, galvanização. Então, principalmente nas casas mais antigas, utilizava-se o telhado de madeira. Então você vê o madeiramento do telhado com as telhas de cerâmica. Sim. O Danilo já entrou em um mercado, então ele começou com calhas. O que são as calhas, pessoal? Quando chove lá no telhado, a água ela percorre um caminho até sair no condutor que vai desembocar essa água para algum lugar. Aquilo a gente chama de calha-coxo, tá? Então, para você conseguir entender tecnicamente a evolução do Danilo. Mercado de calhas, teve uma parceria com um cara de telhado, aprendeu a questão de estrutura de telhado, que é entre esse elemento em aço galvanizado que eu expliquei, e por cima, então, parafusa-se, instala-se as telhas, só para que você não fique perdido caso você não tenha esse conhecimento técnico. Aí, junto com esse profissional, então, você se imergiu no mercado de galvanizados, é isso? Isso. Aprendeu a montar estrutura, queda... Exatamente. Quando eu comecei a montar, não sabia. Eu tinha os princípios básicos, que vinha da parte do meu pai, de pedreiro, que sempre Beleza, fez. né? Principalmente o madeiramento até, né? Telhado com madeiramento. Exatamente. E tal. E aí depois a gente foi aprendendo na raça, com os erros. Só que aí você já tinha carteira de cliente da Calha, né? Isso, exatamente. Isso deve ter te ajudado bastante, né, cara? Sim, ajudou bastante. Olha só, eu já tinha uma... Mais um ponto, eu vou me empolgando. O podcast é pra ele falar, tá bom? Mas é que eu me empolgo às vezes e... Uma carteira de clientes que ele construiu, mais um princípio, ó, uma carteira de clientes que ele construiu em outro negócio serviu de base também. De base para entrar com outro produto. Guardou? Guardou. E aí, começou os telhados. Daí começou o telhado, depois de um dado momento, um certo tempo, eu estava com faturamento 70% maior do que eu ganhava só da Calha, então isso aí automaticamente... O telhado acoplou muito, né? Expandiu eu ganhar mais dinheiro, né? Não só com a Calha. E a maioria dos clientes alguns optam em tentar centralizar num único CNPJ, Calha e telhado.
Porque já aconteceu vários momentos que eu entrei só com a calha e a outra empresa entrou com o telhado e tem um vazamento, algum probleminha ali, um empurra o outro. Um empurra o outro. Então eu sempre recomendo para o cliente, quando você for fechar, centraliza num único CNPJ para que você não tenha esse empurra-purra que vai acontecer. Então isso aí é fato que acontece. E aí foi aumentando minha... Que ano a gente está? Nesse momento, 2019... então... Não, 2017, mais ou menos, 16 para 17. Você começou a mexer com telhado para 2016 para 2017. É isso, sim. Recente, cara. Relativamente recente, uns 9 anos, uns 8, 9 anos. Não fez... Vai fazer 10 anos agora. Interessante. E aí a gente, acho que é o momento de contar do episódio que impactou muito a sua vida. Calma, é agora. Na verdade eu perdi o time um pouquinho para trás, mas dá para encaixar na história. Tá bom, vamos contar então sobre esse episódio aí. Você acabou de adoçar o suco de laranja? Ainda não sou fitness, ainda pode. Se eu for fitness, não pode. Então, não tem graça, vai ficar aguado. É o Danilão. Minha amiga gosta sem açúcar. Sem açúcar, né? Com gosto de uva, fala. Alguém tem que ter juízo, né? Sabe aquele suco bem raiz mesmo, que é bem forte, que é gosto de ovo? Sei. Odeio, não gosta. Bom, vamos falar de um episódio que não é tão bom assim, né? Sim. Conta aí. Certo, voltando um pouquinho à história, um pouco antes, eu sofri um acidente de moto, 18 anos, recém tirei a habilitação. Eu tinha comprado uma Twister com dinheiro, com meu pai, em gratidão a todo tempo que eu trabalhei com ele, me aposentou e me deu na época. Uma Twister 2003, me deu. Porque eu ganhava, trabalhando com ele, ganhava micharia, ganhava nada. Naquela época era R$50 o mês inteiro. Era um pagamento mais assim. Exatamente. Aliás, você morava na casa, né? Ele te dava roupa, comida, casa. Então ele te dava meio que tó o dinheiro aí, vai fazer o que você quiser. Aí, legal, ele teve essa atitude, aí, né? Meu pai, compensar. Tinha uma gratidão imensa, ele me deu essa Twister. Depois de um ano, acho que 18 para 19, eu fazia bico de segurança na quadra do Gigantão. 1,60 m de segurança, já imaginou, né? Não dá certo. 1,63 m. É por isso que teve tanto assalto naquela época lá. Não, mas não era só contenção de arquibancada para quadra. Só para cumprir tabela, não serve para nada. E aí, meu irmão também fazia. Meu irmão na verdade, acho que meu irmão arrumou para mim. Meu tio trabalhava no Gigantão e arrumou lá. Aí, em um certo momento, eu passava na casa do meu irmão, pegava ele de moto e ia pro Gigantão. Aí, nesse dia, eu passei da casa do meu irmão jogando videogame. Não, vai que eu vou com a minha moto, ele vai, eu vou depois. Tô acabando essa partida, eu vou. E fui. E conforme eu tava indo, uma das avenidas principais aqui da cidade, ainda não tinha semáforo naquela época, era umas avenidas de paga e entrava. Então era paga, não era semáforo. E eu indo, velocidade normal da via, na mão normal. Segundo a perícia falou que eu estava na velocidade normal, mas eu acho que estava um pouquinho acima. Aí passou um senhor, de uns 70 anos, e avançou o pai. Aí eu tentei desviar o máximo, bati no carro dele, voei, bati naqueles postinhos de lombada, com o corpo aqui desse lado aqui. Ranquei um daquele postinho com o corpo e deu afundamento de face. O arco do capacete estourou, rasgou aqui, ó, essa parte aqui. E aí, segundo o testemunho também que eu não lembro, conforme eu caí, começou a dar ataque epilético. Se bateu, depois que parou o ataque epilético, uma poça de sangue enorme. Certeza que pensaram. Aí todo mundo falava, uns par de amigos meus falaram, nossa, eu achei que já tinha morrido. E aí deu afundamento de face, deu quadro de sangue no cérebro. Fui transferido daqui para São José do Rio Preto, fiquei na UTI. E a boca quebrada, o maxilar quebrado, abrindo 5 milímetros. Fiquei 26 dias assim. E SUS, não tinha plano de saúde nem nada. E aí ficou 26 dias para fazer a primeira cirurgia. Então os médicos precisam refraturar, quebrar novamente para consertar. É porque o corpo foi calcificando, né? Isso. E aí, depois daquela ali, depois mais um ano, eu fiz uma segunda cirurgia, que o olho era perigoso cair para dentro, porque não tinha assoalho. Então hoje aqui é tudo corrente aqui, tela embaixo do olho. Aqui dá tudo, você vê as fotos do raio-x, é tudo metal essa parte aqui. E por isso tem uma aparência meio feinha. Além da... Você acha que você era um pouquinho melhor? Na verdade, eu era lindo. Aí estragou um pouquinho, eu tô só bonito agora. Entendi. Entendeu? Não Caraca, velho. Então, de lindo pra bonito ainda tá bom. E aí ficou mais ou menos um ano, esse impasse na minha vida me tirou um ano da vida.
Lógico, convívio normal, mas eu não trabalhei Sim. com dor e, cara, foi muito, muito... Essa cirurgia sofrido. Foi muito sofrido. Caraca. E depois, então, por isso que eu falei que voltava a história, que eu não encaixei na hora certa, e eu passei de ajudante, de ajudantinho ruim, né? Uhum. Daí um tempo eu rachei a cabeça e fiquei um ano perdido, depois eu fui trabalhar com forro de PVC. Caramba, foi Uma PVC ainda? Uma das empresas maiores aqui da cidade, que é a Primatex. Tá. Fiquei um ano mais ou menos trabalhando ali, depois eu voltei para trabalhar de oficial já na tudo bem. Aí Na você finalizou a sua participação na Calha. Isso. Ah, Aí entendi. Caramba, Aí velho. daí depois aí que eu já montei a minha empresinha e fui. Tá. E Hoje a gente dá risada, né? Mas na época, imagina a barra, né? Que é você passar por uma situação E eu hoje eu não troco nem por 1 milhão, 2 milhões uma situação dessa. Porque isso aí me deu um efeito colateral, como chama? Que chama? A gente percebe. É tipo assim, ó, se eu pegar minha visão e esterçar e virar pra cá, dá a visão dupla. Pra baixo, visão dupla. Então eu me adaptei com o que eu tenho. Olhando assim, normal. Mas se eu tô dirigindo, eu olho pra direita assim, tem a visão dupla. Caramba. Então uma aparência, você não vê nada assim e tipo, tem um... Hoje, então, se alguém te oferecesse 2 milhões de reais... Não passa de novo isso aí. Não passa. É muito. No entanto que o processo contra o senhor lá, que também não teve culpa, por falta de reflexo. 70 anos, tal, Não, a Michael não deu nada, não deu. Então nem... Situação triste, não vamos nem focar nisso aí. Exatamente. Vamos deixar essa energia pra lá. Bom, até o momento então, falou dos pedreiro, ajudante, calheiro-chefe, telhado, DGM. Então, 2016, 17 para frente, DGM, telhados, calhas, rufos, seguiu a sua velocidade de cruzeiro tradicional, uma empresa que atua aqui na cidade, né, de Araraquara, para você que não é da cidade. Não, aqui região, né, tem umas 40 cidades em volta, esses dias eu paguei para contar umas 45 cidades em volta, aqui a gente já atuou já. Na nossa macro região, nós estamos aqui no interior de São Paulo, né, Araraquara. Na verdade, Araraquara, ela tá meio que no centro do estado, né? Araraquara tá meio que, se despinga lá para cima, você desemboca em Mato Grosso, um pouquinho para baixo já começa ali a região de São Paulo, né, capital. Então a gente tá meio que no centro do estado. E o Danilão, durante todo esse tempo, trabalhando com telhados. Aí eu acho que a gente chegou no momento de mais uma virada, né? Sim. Que é o mercado de light steel frame. Então, até então... E detalhe, né? Eu vou aproveitar esse podcast para contar para você como que eu conheci o Danilo. Eu ainda não tenho um vídeo meu completo explicando isso, né? Mas eu venho do mercado de TI e há 5 anos e alguns meses eu migrei para o mercado de construção. No ano de 2021 eu migrei para o mercado de construção, me tornei o Rodrigo Broker que eu sou hoje. E o Danilão, como que funciona esse mercado? Só para você entender. Os fornecedores, eles ficam todos na rede social também ali, olhando, né? Quem está construindo, quem está fazendo, enfim. De alguma maneira, não sei se foi uma indicação, se você olhou em Facebook, às vezes apareceu, o Danilão chegou até mim no ano de 2021 com um projeto dele, né? Aliás, o Danilo chegou em mim no ano de 2021 falando assim, ó, eu quero fornecer telhado, calha e rufo para você. Antes. Eu tenho uma cultura que é de, na medida do possível, tentar responder todo mundo. Eu, presencialmente, pessoalmente. E na época, né, eu respondi para você, falei, porra, cara, eu agradeço, seu contato tá salvo aqui, mas eu já tenho um parceiro que me atende nesse segmento e assim que houver oportunidade, eu volto a retomar contato com você, né? Sim. Aí morreu. A forma que eu cheguei até você foi o seguinte, bem antes, quando eu tinha, apesar que eu já tinha bastante volume de serviço e uma forma de expandir, eu passava dentro dos condomínios e pegava as fotos das praquinhas. Foi numa placa minha, isso. Então. E adicionava. E eu sempre tentava entrar com a proposta do seguinte, um exemplo, Rodrigo, bom dia, boa tarde. Eu faço parte de calha, telhado, e eu sei que você já tem um profissional que já te atende nisso, mas eu gostaria que você, com atenção, me salva o meu contato aí. Na hora que você precisar, ou o seu profissional tá tarefado, tem muito serviço, ou até mesmo só para efeito de cotação, liga para mim. E assim foi. Aí eu comecei a participar
de ver as redes sociais dele, o WhatsApp dele, e via os feeds dele, os stories dele ali, da forma que ele trabalhava. E aí, num momento da minha vida, eu peguei e comecei, cheguei no meu contador, falei, ó, queria construir, eu quero buscar um crédito para construir. E aí, automaticamente, com o meu contador, a gente fez umas situações lá e conseguiu um crédito na Caixa. Qual é o faturamento médio 2021-22? Faturamento mensal médio de uma empresa estabilizada de pequeno / médio porte de telhados, calhas e rufos. É meio relativo. A minha, ela sempre foi com 4 a 5 funcionários. Tá. Incluindo a menina, que no caso é minha esposa, que recebe a ligação e faz o Lembrando primeiro atendimento. Que faturamento não é lucro. Exatamente. Então, mas Ele vamos gira em torno de, para entender o quanto gira. Ele gira em torno aí de 60 a 100, 110 mês. Mês. Podendo mais. Tá. Cala e telhado. Isso é para você entender o que ele vai falar agora da construção. E para você também desmistificar algumas crenças limitantes que a galera tem, às vezes, né, de certos tipos de empresa, etc. Galera, dá dinheiro, velho. Só que tem que trabalhar forte, né? Não é um morango não, né? Cara, não é. Não é um morango não. E aí, conta aí da construção. Tá, voltando, você ter uma empresa hoje não é fácil. A quantidade de imposto que a gente paga. Antes, eu achava que era 90% da força do braço e 10% de uma gestão. Hoje eu falo para vocês que é 80% de gestão e 20% da força do braço. Não menosprezando os meninos que estão em campo lá. Sim. Mas hoje uma empresa, para sobreviver, ela tem que ter uma gestão. E está longe de eu ter uma gestão perfeita. Às vezes passa uns perrengues. E eu costumo falar que às vezes você tem dinheiro para comprar um ônibus inteiro, 0 km, e às vezes não tem dinheiro para pagar passagem. Tem dia que você não tem dinheiro para pagar passagem. Então isso, você tem que ter uma boa, um emocional forte e uma boa gestão para você conseguir se manter no mercado. E essa construção sua foi o que efetivamente nos uniu, né? Isso. Aí eu comecei a ver, eu cheguei no meu contador, conseguimos um crédito na Caixa, e aí eu peguei para construir uma casa para vender. Finalidade de comprar, inclusive está em andamento. Um condomínio aqui da cidade, né? Isso, condomínio Volpe aqui da cidade, em breve vai ficar pronto, aí Linda. a gente vai começar top, muito top. Maravilhosa casa. Uma obra de quase 370 metros quadrados. Subsolo enorme de 160 metros quadrados, um parte no sobrado, então é 3 pavimentos. Tem elevador, tem piscina que dá para ver por debaixo do subsolo. É louco, academia, cara. Louco. Casa top. É algo que eu tô incorporando para vender, né? Algo aí de milhões. E acima de 2 milhões aí, depois a gente vai comprar o preço aí. Mas a ideia eu tinha um sonho, uma vontade de construir para vender, mas não tinha dinheiro, não tinha nada. Sentei com o meu contador, a gente fez umas situações que a gente proporcionou esse crédito na Caixa. E quando eu tive essa ideia, eu não tinha R$1 no bolso. E aí a construção dessa casa, ela tinha que perdoar por 24 meses a 30 meses. Chamei o Rodrigo, intermédio dos stories dele, eu vi que era uma situação que ele mostrava principalmente os erros, não só os acertos. Ele não que errava, fazia alguma espécie de cagada, ele ia filmava, ó, erramos por causa disso. Então eu vi a verdade para chamar ele. Antes disso, eu já construí 3 casas para cliente. A primeira eu tive um prejuízo enorme, a segunda empatei dinheiro e a terceira eu tive um lucrinho bem pequeno. Aí, dado isso também, eu não tinha muito tempo para tocar, porque eu tocava empresa calha, telhado, né, uma só. Aí tem uns outros negócios também que é restaurante, e eu não tinha tempo. E eu pensei, eu quero construir. Fiz muitas contas, e aí eu pedi para ele me apresentar um orçamento. O orçamento dele ficou super atraente. E foi uma loucura minha também. Exatamente. Eu fiz uma cagada, né, lá atrás, a gente tá falando assim, de 5 anos atrás quase já, né? Uns 4 anos. Uns 4 anos, né? Então eu ali também, hoje nós somos uma empresa de administração, né? Nós não somos uma empresa de mão de obra, mas na época a gente entrou com a mão de obra pro Danilão. Eu fiz uma cagada tremenda também. Meio que passei um preço no 0 a 0 para ele. Exatamente, né? Por isso que me atraiu eu fechar com ele e não eu tomar conta. Para quem acredita, tinha que ser daquele jeito, né? Hoje, estamos aqui hoje sentados por causa disso. A gente tá sentado aqui hoje por causa disso, enfim, né? Aí o Danilão
até acho que para resumir um pouco, né? A gente tocou, foi ali que a gente se conheceu. Então, ali teve a união Rodrigo Broker e DGM Galvanizados, né? Tocamos a obra ali até certo ponto, né? Acho que a gente fez, a minha equipe, né? Liderou, na minha visão, as partes mais importantes da obra, porque estrutural. Questão de fundações ali, etc. Então, basicamente lideramos a obra até a última laje, Sim. até a montagem da última laje, e depois disso a gente amigavelmente chegou num acordo, e o Danilo dali, então, ele está liderando a finalização da casa, e em breve vamos trazer um vídeo dessa tá quase, casa aqui no quase canal. Nos finalzinho. Agora vai entrar só a parte de pintura e já vou acabar a casa. E agora a gente vai para o último bloco do nosso bate-papo, que é justamente chegar aonde nós estamos hoje, que é o Light Steel Frame, simbolicamente, poeticamente, dentro da Casa da Mata, que foi o start disso daí, hein? Não é verdade? Olha lá, olha o que você fez, né? Vamos então para o nosso último bloco, que esse é o bloco que vai trazer bastante conteúdo legal para você, e tenho certeza que algumas reflexões importantes também. Em determinado momento, né, da minha carreira como construtora, decidimos então há pouco mais de 2 anos, né, quase 3 anos, desses 5, há 3 anos atrás basicamente, decidimos não trabalhar mais como uma construtora, trabalhar como uma administradora de obras, né, então, que é o formato que a gente trabalha hoje. E paralelamente a isso, gente, o Danilão não contou que ele preferiu trabalhar com calha do que ser servente? Isso já é um sinal, né? A gente está vivendo hoje no mercado de construção civil algo muito complicado, que é a falta de mão de obra. Principalmente a mão de obra bruta, a mão de obra pesada. Eu senti isso no final de 2023, onde eu cheguei a autorizar, numa mesma obra, numa mesma semana, eu autorizei 6 ajudantes. A hora que eu mandei o 6º ajudante para a cliente autorizar no condomínio, ela falou assim: tá acontecendo? Você mandou 6 caras para eu autorizar, né? Eu falei para ela, olha, peço desculpas, mas o cara não vai, né? Então, a gente percebeu o quê? Que o mercado de alvenaria, ele estava realmente entrando numa fase complicada, e somado a isso, a gente teve sim, no final de 2023, um período que durou 1 ano, sem fechar nenhuma obra. Olha que loucura. Entre julho de 23 e julho de 24, eu não fechei nenhuma obra. Foi o maior período de vacas magras que a gente passou dentro da... Ainda na alvenaria. Na alvenaria. Né? Mas na virada de 23 para 24, eu liguei para um engenheiro amigo meu, Luiz Gustavo, da empresa Torque, aqui de Araraquara. Falei, Luizão, preciso da sua ajuda. A alvenaria tá complicado e eu quero mudar, quero agregar uma outra tecnologia. Eu queria trampar com concreto armado. Sabe essas casas chique, né, de novela, concretão, laje e tal? Ele falou, vem aqui na empresa conversar. Olha como é bom às vezes você ter amigo, né? Fui lá, ele foi bem cirúrgico, ele falou, você não vai trabalhar com concreto armado, você vai trabalhar com steel frame. E colocou a amostra do steel frame na mesa, assim, na minha frente, ó. E você já conhecia o steel frame antes desse primeiro contato? contato? Eu achava uma bosta. Desculpa, mas eu falava assim, obviamente, né, Araraquara já tinha outras empresas que estavam começando com isso e tal. E eu falava assim, que casa de aço, ridículo, não quis nem me aprofundar, né? E ele, categoricamente, e olha só, né, é o que eu falo, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade. Naquela mesma semana, acredite se você quiser, eles estavam organizando Torque, abração pro Diego, pra Dani, pra Rose, pro Luiz, eles estavam organizando um evento de steel com investidores, junto com quem? Com a Espaço Smart. A galera da Espaço Smart veio aqui para Araraquara, os mesmos que a gente conversa hoje. Sim. Abração pro Hans, pro Rafael, pro Darwin, o Andrei, lá de Ponta Grossa, o Sheffer, que é o dono. Essa galera tava vindo para Araraquara na mesma semana que, coincidentemente,
eu fui até a Torque e falei, me ajuda aí, cara, preciso de uma tecnologia. Ele falou, não, vem aqui, vamos almoçar junto. E, cara, a gente ficou mais ou menos uns 30 dias em união ali. Eu até fiz algumas iniciativas junto com a Torque. Calma que a gente vai chegar nesse moço aqui. Mas olha só o desenho para o steel frame entrar na minha vida. Então, no início de 2024, porque a gente estava preocupado, a gente falou, não estou fechando nada, tá complicadíssimo, a alvenaria vira um grande leilão. A alvenaria hoje é preço, né? Quanto que é o metro quadrado, né? A alvenaria é assim. E aí o steel entrou na minha vida, né? E o resto é história. Tá aí no canal, tá no Instagram. Agora entra a Casa da Mata e a DGM. Obviamente ali eu tinha algumas pessoas que estavam junto comigo na época e eu decidi, junto com a Jordana, desenvolver um projeto para ser o piloto. Porque assim, dificilmente, gente, você entra num mercado novo sem um piloto, um decorado, um produto inicial. Eu entrei na alvenaria assim, eu construí a minha primeira casa em alvenaria, comecei a gravação dos meus conteúdos e depois fechei um monte de obras de alvenaria. Com estilo não seria diferente. E aqui onde a gente está gravando, então, é a Casa da Mata, a primeira casa de light steel frame construída pelo Rodrigo Broker, administrador de obras. Na época, né, eu cheguei para o Danilo e falei assim, Danilão, a gente tinha uma amizade, né, Danilão? A gente não tinha ainda uma relação comercial próxima. Eu cheguei no Danilão e falei, Danilão, se vira, vai aprender steel frame. Eu não sei em que momento você vai precisar, mas você vai precisar. E o Danilo, com o recurso próprio dele, pagou o treinamento do steel para você e para o Daniel. E para o meu principal parceiro hoje, que é o Daniel. Que é o Daniel. Né? E foram lá para São Paulo fazer o treinamento do light steel frame. Sim. Ponto final. Eu, paralelamente, tinha pessoas na minha equipe cujas quais eu estava liderando e contando e treinando, né? Infelizmente, né, a obra aqui na Casa da Mata começou e essa equipe se desmanchou completamente no meio da fundação. Então, nós estávamos com 6,5 toneladas de light steel frame descarregadas no lote de apoio, desmontadas. Um radier, que é a nossa fundação aqui, no meio, na metade. E do dia para a noite, literalmente da sexta para o sábado, eu me vi sem ninguém. Houve um desmanche total aí, uma parada que aconteceu. E aí, velho, quando o calo aperta, para quem que você liga? Você liga para... Tem gente que fica brava quando fala assim, fulano só me liga quando dá problema. Mas você sabe que tem um lado bom, né? Significa que nessa você história foi bom. Significa que você é o porto seguro de muita gente. Se a galera te liga só quando dá problema, você é o porto seguro de uma galera. Tem um lado bom disso aí. Eu liguei pro Danilo. Falei, cara, onde você tá? Coincidentemente, você ainda tava perto aqui da região. Falei, você precisa vir aí. Eu tava na obra, eu tava ali na frente, na fachada lá, preocupado, sozinho. Falei, cara, você tem que vir aqui porque você vai ter que continuar a minha obra. Queira você ou não. E detalhe, foi quase que não posso falar assim, um assalto. E foi. É o seguinte, eu tenho tanto de recursos... Que eu já tinha gasto X. Isso. Você precisa fazer minha obra. Foda-se. Então, eu tinha feito o curso recentemente, e a gente, tanto eu quanto o Daniel, estava ansioso para a primeira obra. Isso foi em novembro. A gente não fez conta. Isso foi em novembro de 24, tá bom? Então, só para você entender a linha do tempo. Março, a Torque apresenta o steel pro Rodrigo. Março. De março a julho, a gente faz o projeto, aprova o financiamento. Agosto, a obra começa, muro de arrimo, etc, etc. Em novembro dá pau. E em novembro a gente aciona a DGM com o Danilo. E aí? Conta pra mim. Liga, tocou seu celular. Basicamente, foi, é o seguinte, eu tenho tanto de dinheiro e preciso cavar essa casa. E você vai me ajudar. Sem opção de eu escolher, e sim ou não. E a gente já tava com a obra fechada, hein? É. A gente tinha fechado a obra do condomínio Bela Città em Ribeirão Preto já. Abração pro Leonardo da Rimax Pontual de Ribeirão. O primeiro cliente do Light Steel Frame do Rodrigo Broker, Leonardo. Amigo e parceiro comercial, parentes. E aí, te liguei. Aí a gente assumiu esse projeto, sem escolha, mas é o que a gente queria, né?
A gente precisava de uma primeira obra e Ganhou começamos a para executar. aprender? Ganhou para aprender? Exatamente, foi uma escola, uma faculdade aqui. E aí a gente começou a desempenhar depois várias outras obras. Estamos na Batendo a 10ª quase. 10ª obra. Estamos batendo a 10ª, né? Então, se somar todos esses valores dessas obras aí, passa de 3 milhões quase. E, ô Danilo, vamos falar em valores de contratos, né, do steel frame? Então, vamos falar que o faturamento médio da empresa de calhas e telhados batia ali num mês bom, 100 mil no mês. Isso. Num mês legal. Falou, pô, esse mês foi legal. Qual foi, a gente está completando em 2026 2 anos de parceria entre RB e DGM. Então, para te explicar, eu não tenho mais equipe, eu sou um administrador. Mas nós temos parceiros autônomos e empreiteiros que trabalham para os nossos clientes quase que de maneira fixa, né? Porque, graças a Deus, a demanda tem chegado. Sim, tem bastante obra. Qual é a brincadeira que eu faço? Na verdade, é uma coisa séria. Eu falo às vezes, né, dando risada. Nós somos uma mesma empresa com 2 CNPJs. E não só Rodrigo DGM, mas Rodrigo e cara do acabamento, Rodrigo encanador, Rodrigo eletricista. Todos esses caras são outros CNPJs, mas que basicamente a gente trabalha como se fosse um só CNPJ, né? Isso. Qual foi? Então são 2 anos. 2 anos, praticamente 10 obras. No seu melhor mês de steel frame junto comigo, qual foi o seu maior faturamento? Assim, Eu acho que pegou uns 200, 220 no mês. com assim. medições, né, Com que medições você recebe com o serviço executado, né? Como que funciona a monetização? É medição. Então ele recebe uma medição depois que monta o steel, outra medição depois que põe o steel de pé, outra medição depois que põe as placas por fora. Ou seja, você conseguiu meio que um faturamento 2 vezes maior do que a parte da calha. Você vê, quando eu comecei com a calha, eu peguei mais que dobrei quando eu mexi com o telhado. Perfeito. Depois, quando eu mexi com o steel, eu mais que dobrei. com Então, é só uma ascensão aí positiva. E o trabalho do steel foi relativamente simples para você, né? Porque você já veio do galvanizado. Galvanizado, E o que é o steel? Um galvanizado. Exatamente. É o que não me deixou, digamos que, com medo de avançar. Você já tinha uma estender experiência, né? estender esse braço da minha empresa com a parte do steel. Hoje você se enxerga sem trabalhar com steel frame? Não tem como. Hoje já não dá mais, não né? tem como. Mesmo que a gente anexe alguma outra tecnologia, alguma outra situação, que tem projetos por vir aí, tem mais bagunça. O steel é sólido, o steel vai ficar e Não vamos tem mais perdurar. como sair, né, Não tem cara? como, só crescer a parte do steel também. O steel frame mudou a sua vida? Mudou, que foi o que proporcionou eu dar andamento e já estou finalizando a obra do Volpe, foi o steel. Se não fosse o steel ter entrado na minha vida, a gente ter feito um negócio lá atrás, não ter dado certo, mas a gente se encaixou, criamos um relacionamento e prosseguimos com os projetos juntos, hoje que está proporcionando acabar o Volpe. Agora a gente vai entrar, eu falei que esse era o bloco final, mas eu quero trazer um parênteses para você, que é sobre a mão de obra. Eu quero que você conte agora para o pessoal sobre quem é a maioria da sua equipe. Vamos lá. A sua equipe hoje, Danilo, é formada por... A maioria por cubanos. Por quê? Antes de eu romper com o Rodrigo, na verdade eu rompei com o Rodrigo no contrato, voltando lá no contrato do Volpe, porque ligou para mim um rapaz pedindo emprego, o Daniel, que é o nosso principal parceiro hoje da parte do steel. Olha, eu tô enrolado, né, em espanhol, tô enrolado, não entendi nada, eu já saco cheio por causa de mão de obra, não conseguia arrumar mão de obra. Falei, tá, então vem, 7 horas nesse endereço, traz marmita que eu não dou comida e pronto. E já fui grosso, desliguei. E ele veio com a função de servente, de auxiliar de calha. Na verdade, ele veio e não sabia nem o que ia fazer. Ele chegou no Brasil e falou, preciso trabalhar. Não, na verdade ele chegou no Brasil um pouco antes, estava lá pro lado É verdade, ele falou que ele construiu até prédio em Ribeirão Preto, trabalhou. Daí depois ele veio para cá, não sei como ele veio para cá. Por algum motivo se perdeu aqui. Aí eu chamei ele, e como ajudante de calheiro, ele falou que era pedreiro, construtor, tal, em Cuba tinha empresa, tal. Aí eu tava meio que rompemos a situação da obra com o Rodrigo e passei para ele, empreitei para ele. Aí no meio do caminho a gente fez o curso, chamei ele para fazer o curso. Cara, e foi tudo muito sincronizado, né? Foi tudo perfeito.
Tudo perfeito, cara. Se não é Deus, eu não sei o que que é, cara. Porque foi tudo muito perfeito, né? Aí eu chamei ele para fazer a parte assumir o Volpe, fiz o curso, veio a primeira oportunidade de a gente pegar aqui, peguei desde o momento, o crescimento dele foi muito, ele entregou muito, em questão de, entrou numa função simples de servente, digamos que se propôs a ganhar R$100 por dia, não menosprezando, porque eu vim de servente, vim da função de servente, e aí eu vi um destaque dele. E aí eu peguei e falei, vamos abrir, vou conseguir abrir um braço da minha empresa, para cuidar disso, com o Daniel. E as obras começaram a aumentar o volume, né? Exatamente. Veio mais obra. E aí, ele automaticamente já tinha alguns amigos cubanos, a gente foi agregando, foi trazendo, alguns a gente importou, literalmente importamos. Importou, trouxe mesmo. Fizemos trouxemos e ajeitamos. E a ideia tem mais 2, a visão pra gente importar. Por quê? Porque quando eu dou a oportunidade para servente brasileiro, vai doer o que ele vai falar, mas cara, é mentira? Não, mano. Então fala. Cubano vem de um país socialista, um país sofrido. Então ele vem aqui, ele não vem para brincar, ele vem para trabalhar. Ele vem porque lá tá acontecendo o que tá acontecendo na vida dele, não tem oportunidade nenhuma. Quando chega aqui, ele tem a oportunidade, os caras aproveitam. E o servente brasileiro, coberto das leis do Brasil, até para você falar, um pouquinho que você fala torto já magoa ele, já não. Então o servente brasileiro não aguenta. E tô sempre tomando rotatividade com o servente brasileiro. E é nesse momento que eu falo, quem tá te falando isso não é o patrãozão que você gosta de criticar na rede social, é o cara que veio do servente, tá? E aí, como que você argumenta com um cara desse? Agora complicou o lado, né? Exatamente. Como é que você vai reclamar de um cara que veio do mesmo lugar? Difícil, né? Pra você ter uma noção, às vezes eu abro contratação de servente, chove, vai 30, 40 mensagens de WhatsApp, eu seleciono umas 10, chamo 10, para aparecer 2, 3. Teve vezes que eu chamei 10, veio 1. E às vezes nenhum. Já teve situação nenhuma. Então eu não sei. Emprego tem. O salário que a gente propõe para servente não é ruim. É por volta de R$3.000. Porra. Acredito que não é ruim. É o cargo mínimo da construção. É o cargo mínimo da construção. E não acha. Não tem como. Por isso que eu falo que essas novas tecnologias, Light Steel Frame, Light Wall, vai ser cada vez mais crescente, por não ter mão de obra na parte de pedreiro. E essas metodologias chegam às vezes 60%, 70% ser mais rápido de construção do que a parte da alvenaria. E DGM vai estar envolvida no nosso projeto do Light Wall também, as nossas casas compactas, muito conteúdo por aí, lançamento garantido já em Araraquara. Eu contei hoje pro Danilo aonde vai ser. E em breve, muitas novidades, mais confusões boas aí, né? Vamos mudar o mundo. A única coisa dos cubanos é que eles são esquentados, hein? Um pouquinho a cultura, né? A gente tem uma diferença de cultura muito... Você vai num canteiro de obra, você acha que os caras estão tudo brigando um com o outro. Eles estão, na verdade, né? Eles ficam se xingando lá o dia todo. Esses dias a vizinha da frente do També lá chegou no Daniel. Mesmo? Mas por que você grita tanto assim? Não, é que eles estão longe, eu preciso que eles entendam o que eu tô falando. E a gritaria danada lá. É o único ponto, tá? Aí, tudo que eu tô falando aqui agora é brincadeira. A gente brinca que a gente tá domesticando os caras, né? Que eles vêm pro Brasil na energia, né, meu? Sim. Aí, realmente, aqui no Brasil, algumas coisas não é no mesmo ritmo que, às vezes, os caras, né? Então, a gente cria neles uma cultura um pouco mais corporativa, uma cultura mais de relacionamento, de responsabilidade para falar, para agir. E, cara, tá dando muito certo e eu espero que continue dando certo. Eu sou muito gratidão ao povo cubano que tá vindo aqui pro Brasil para trabalhar junto com a gente, tanto que muitos deles comprando já carrinho, apartamento, enquanto os outros aí estão reclamando, querendo bolsa, não sei do que, do governo. Em pouquíssimo tempo tem funcionário meu e que não tinha nada a ver, sem nada, tem moto, tem carro, tem apartamento, então, pois é, porque a gente dá a oportunidade. E o bonitão ali querendo mamar no governo. Eu já escutei da boca de pessoas aí que, não me registra não, porque senão eu vou perder o meu Bolsa Família. Aí você entende por que a gente está trocando todo mundo por cubano. Mas, ficou ácido o clima agora. Vamos, então, para o bloco final. Eu sempre faço 2 perguntas para finalizar com o convidado. Obrigado aí pelo bate-papo. Antes eu queria fazer uma colocação, que hoje a DGM está nesse crescimento.
devido ao braço que eu abri da empresa para atender o Light Frame. Então, mérito disso também que é o Daniel, que é o nosso parceiro que me ajuda a liderar essa parte. Manda bem demais. E eu não estaria aqui se não fosse a ajuda em especial da minha esposa, que me ajuda muito, 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 da minha mãe. Porra, é isso. Eu acho que tem que... Os bastidores, né, meu, são pesadíssimos, né? E só entende do bastidor quem tá vivendo. Essas duas que acreditam muito em mim. A nossa câmera tá chorando. Não, mas se não fosse essas duas mulheres na minha vida, eu não tava aqui. É isso, né? E eu admiro muito você na primeira oportunidade que você tá tendo de aparecer realmente para várias pessoas, de você estar em primeiro lugar, antes de finalizar, lembrar delas, né? Porra, que é maior exemplo de gratidão do que esse, né? E Deus tá vendo, né, cara? A gente tava falando das sementes hoje, né? A gente pegou um algodãozinho com várias sementes de limão rosa e essas sementes já estão lá uma semana. Hoje eu mostrei o algodão para ele e falei assim, ó, tá vendo o verdinho aqui? Tá geminando. O trabalho que a gente começou a executar há alguns anos atrás são essas sementes. Eu não sei quando, mas em algum momento elas vão germinar. Uma colocação, a Jordana veio mostrar a semente pra mim e falou, ó, essas duas eu arranquei a casquinha. Eu falei, mas só que a casquinha que você arrancou aí é as dificuldades que a semente, a gente tem que passar para crescer. Talvez essas casquinhas que você tá arrancando aí, não, você tá atrapalhando a semente germinar. É uma boa analogia. Que é a nossa vida. As Todas essas situações que a gente passa, as dificuldades, tá forjando a gente para que a gente venha cada vez mais forte e cumpra o que tem que ser cumprido. É isso. Então, a analogia de arrancar a casquinha ali, de tentar ajudar, se a gente não passar por dificuldades, a gente não consegue evoluir. Não cresce crescer. Sólido. Exatamente. Então, vamos tentar, na medida do possível, lidar com as dificuldades, né? E ninguém solta a mão de ninguém. Acho que essa é a... né? Eu e o Danilo, basicamente, a gente se xinga o dia todo, né? A gente briga bastante, mas tudo comercial, nada pessoal. Exato, né? Muito atrito e... Muito atrito. Mas é realmente para chegar no objetivo final, né? O que foi? Ah, tá. Isso, exatamente. A gente briga para atingir o nosso objetivo final. Momento emocionante agora. Finalizar, então, com duas perguntas aqui. As duas perguntas que eu sempre faço. Ele tá com cara de emocionado, velho. Eu vou conseguir, eu vou ficar emocionado também. Vai dar certo, irmão. Já deu. Vai dar certo. Já deu. É só continuar, né? O banco que lute mais um pouco lá. O banco tem dinheiro. Pouquinho. O banco tem dinheiro, né? O banco tem dinheiro. Normalmente a gente fala pro eu do eu do presente e dá uma mensagem pro eu do passado, né? Eu poderia falar assim pra você, ó. Se você tivesse que dar uma mensagem pro Danilo de 15 anos, qual mensagem você daria? Eu acho isso um pouco clichê. Eu quero que o Danilo de hoje deixe uma mensagem pro Danilo daqui 5 anos. O que você vai falar pra esse Danilo? Eu vou falar para ele ficar tranquilo que o que ele tá passando hoje não é nem 1% do que vai chegar ainda. Boa. Eu quero ver o Danilo fora do corpo, extremamente irritado, sem controle. Acabou. O que é que eu preciso ter feito para você? O que é que te tira do prumo? Se você me falar uma palavra, falar que vai fazer tal coisa e não honrar a sua palavra de homem. Porque eu acho que a palavra de homem não faz curva. Seja por bem ou seja por mal, tem que honrar o que falou. Se você, por mais absurdo que você falar, se tiver num prédio e falar que vai pular, você seja homem, pula. Ou não fale. É isso aí que me deixa não honrar a palavra que promete. E assim, depois de momentos de emoção, uma história real, aqui é a história da vida real. Encerramos com essa patada do urso. Tamanho de urso ele já tem. Urso polar? Urso da floresta? Acho que não. Talvez ursinho puff. Se vai ver o novo projeto, vai melhorar. Um pouco, eu acho que... Enfim, Danilão, obrigado aí pela sua presença. Foi uma manhã, feriadão aqui hoje, Corpus Christi. Estamos gravando esse podcast. Foi muito bom
O bate-papo foi da hora demais, né? Tava ansioso, com medo, mas gostei. Rolou, gostei você muito. Só, né? E... Tomara que em breve a gente consiga vir. Se você me convidar, a gente vem e grava um novo. Exatamente. Vamos trazer, de repente, a galera de Cuba aí para dar um testemunho. Bacana. Para que, né, já que às vezes a gente contando a galera não acredita, né? Vamos trazer quem realmente está vivendo. E é isso. Poeticamente, na casa que começou todo esse projeto. E em breve aí, novos desafios vocês vão acompanhando pelo meu canal do YouTube, junto com a DGM, com outros parceiros. Gostou? Então considere se inscrever no canal, deixar seu like. O meu Instagram também tá com o QR Code aparecendo aí na tela para você que está assistindo através da sua Smart TV. E os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Forte abraço e até o próximo Café na Casa da Mata.